Fala pessoal, professora Juliana Figueiredo aqui com vocês. Estamos corrigindo a prova do SSA, primeira fase do ano de 2024. Questão belíssima sobre a conceituação de ácidos e bases segundo a teoria de Lewis e segundo a teoria de Braunsted e Lowry. Vai ser sensacional para a gente revisar. Nem todas as propriedades das substâncias químicas são fixas. A água, por exemplo, entra em ebulição em diferentes temperaturas, dependendo de parâmetros como a pressão, que varia com a temperatura. Isso explica porque a água ferve em La Paz, capital da Bolívia, em temperatura menor, no caso 87 graus Celsius. Uma outra propriedade que varia é o comportamento como ácido ou base, que depende do meio reacional. Sobre tal comportamento, considere as seguintes equações químicas. Ele deu para você aí 3 equações, mas você não vai se desesperar. Sobre essas equações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Na equação 1, a água se comporta como uma base de Lewis. Vamos lá. Já errou aí, por quê? O que seria uma base para Lewis? Base para Lewis são substâncias capazes de doar pares de elétrons, ou seja, tem elétron não compartilhado sobrando. Então, ó, visualize isso aqui. O ânion cloreto. Lembrando que nesse caso o alumínio não está fazendo as 4 ligações, ou seja, 4 pares de elétrons compartilhados formando o octeto, recebe este par de elétrons se transformando nessa substância. Adquire uma carga negativa. Então, para Lewis, a base vai ser capaz de doar pares de elétrons, ou seja, tem par de elétrons não compartilhados sobrando para que você faça exatamente uma ligação covalente. Então, para Lewis, bases doam pares de elétrons e ácido recebe esse par de elétrons, formando aí, no caso, uma ligação covalente. Então, letra A está errada. E dessa forma você já revisou o que é um ácido e uma base, segundo Lewis. Vamos para 2? Nas equações químicas 2 e 3, a água se comporta como um ácido de Braunsted e Lowry, pois atua como doadora de prótons. Perfeito. Vamos relembrar o que foi que esses dois camaradas falaram? Então, ó, para Braunsted e Lowry, o que é que a gente tem? A gente tem ácidos, espécies, entidades químicas capazes de doar prótons. E o próton, na classificação deles, é exatamente o H+. Lembre-se que o hidrogênio só tem um próton e um elétron. A partir do momento que ele perde esse elétron, ele fica apenas com a carga positiva, o próton. Por isso, essa assimilação de próton chamada de H+, tá? Base seria exatamente a entidade química que vai receber esse H+. Tu tá ligado em venda casada? Pronto. É exatamente esse o conceito de ácido e base para Braunsted e Lowry. Você só tem um ácido se você tiver uma base para receber o H+. Então, as espécies químicas ácido e base, elas têm que estar no meio reacional. Um vai doar prótons e o outro precisa receber. É uma venda casada. Você só tem um ácido se você tiver uma base. Então, na primeira equação, você tem isso aqui, né? Aliás, desculpe, ele fala de equação 2 e 3, não é isso? É. Na equação 2, você tem isso aqui. Você vai ver se não é uma venda casada. Ó, o que é que está acontecendo? Olha essa rapazola aqui da minha amiga Amônia.
O que é que acontece com a amônia? A amônia está adquirindo um próton, está recebendo um H+. Então, se recebe o H+, a nossa querida amônia vai ser uma base. E quem recebeu aqui, ó, o chamado amoníaco, é o que a gente chama de ácido conjugado. Mas esse próton recebido aí do ácido conjugado veio de quem? Veio da minha amiga água. Veja, a água antes da reação tinha um hidrogênio, 2 hidrogênios. Após a reação se transformou na hidroxila com um hidrogênio a menos, ou seja, perdeu um próton. Perdeu para quem? Para a amônia, que no caso recebeu, se transformando na... Meu amigo, não sai não, viu? Agora vai. Fala pessoal, professora Juliana Figueiredo aqui com vocês. Estamos corrigindo a prova do SSA, primeira fase do ano de 2024. Questão 35. Questão muito boa para a gente revisar o conceito de ácido e base segundo Lewis e segundo Braunsted e Lowry. Vamos lá. Nem todas as propriedades das substâncias químicas são fixas. A água, por exemplo, entra em ebulição em temperaturas diferentes, dependendo de parâmetros como pressão, que varia com a temperatura. Isso porque a água ferve em La Paz, capital da Bolívia, em temperatura menor, no caso 87 graus. Uma outra propriedade que varia é o comportamento como ácido e base, que depende do meio reacional. Sobre tal comportamento, considere as seguintes equações químicas. Ele dá aí para você 3 equações químicas, mas você não vai se desesperar ainda. Sobre as equações, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta. Vamos lá. Primeiro, letra A. Na equação química 1, a água se comporta como uma base de Lewis. Você vai se desesperar de forma nenhuma, porque você vai lembrar que, para Lewis, o que são ácidos para Lewis? O que é base para Lewis? Vamos relembrar? Então, para Lewis, bases são substâncias capazes de doar par de elétron. Então, para Lewis, bases são substâncias capazes de doar pares de elétrons. Mas e vai ficar sem o elétron? Pares de elétrons não compartilhados. Então, se ele vai doar esse par de elétrons, precisa ter alguém para receber, que no caso vai ser o ácido. Então, o ácido recebe, é a entidade que recebe um par de elétrons. Então, quando você pensa em par de elétrons, na sua mente vai vir o quê? Uma ligação covalente. Então, vai se formar uma ligação covalente entre este ácido e esta base. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês, para ver se fixa mais a ideia do que seria uma base segundo Lewis. Você tem aí o ânion cloreto, carga -1. Você tem aqui o tricloro alumínio ou tricloreto de alumínio. Essa substância, ela vai interagir, ou seja,
esse alumínio vai receber este par de elétrons, já que o alumínio aí está só com apenas 6 elétrons na última camada, adquirindo a estabilidade dos 8 pares de elétrons compartilhados e formando uma ligação covalente. Então, nesse caso aqui, o cloreto seria a base, espécie capaz de doar par de elétrons, e o tricloreto de alumínio seria, no caso, o ácido de Lewis. Fechou? Então, essa seria a conceituação de ácidos e bases segundo Lewis. Então, na equação química 1, a gente não visualiza isso. Na equação química 1, o que você visualiza é exatamente a teoria de Braunsted e Lowry. Vamos observar aqui? Copiar aqui para vocês para ficar menos apertado ali. Ó, o que é que você está visualizando? O ácido nítrico perde um H+. Perde. Então, este H+, que está perdendo, que Braunsted e Lowry vai chamar de próton, é exatamente a base da conceituação da teoria de ácidos e bases segundo Braunsted e Lowry. Então, ácido é a substância capaz de doar um próton. Então, ele doa um próton porque existe uma espécie para receber. É aquele estilo de venda casada. Veja, como é que eu vou, Figueroa, em uma equação química, saber quem é o ácido e quem é a base? Olha os pares. Olha os pares. Então, antes da reação, o ácido nítrico possui um H+. Após a reação, esse hidrogênio, esse próton, esse H+, foi embora. Veja a água. Antes da reação, 2 hidrogênios. Após a reação, um hidrogênio a mais. Então, você teria o ácido, base conjugada, ou seja, no que ele se transformou. E você teria aqui a base, ou seja, a entidade química que vai receber este próton. E aqui você teria o ácido conjugado. Na teoria de Braunsted e Lowry, você sempre terá ácido, base conjugada, base, ácido conjugado. Então, você sempre vai ter essa venda casada. Existe o ácido porque existe a base para receber. Como vou diferenciar? O ácido, após a reação, tem um hidrogênio a menos. A base, após a reação, tem um hidrogênio a mais. Veja que eu estou comparando as entidades semelhantes. Eu comparei ácido nítrico com o íon nitrato. Você compara os semelhantes, para você saber quem é ácido, base conjugada, quem é base, ácido conjugado. Então, essa seria a teoria de Braunsted e Lowry. Doar prótons, ácido. Receber esse próton, base, tá? Então, totalmente errada aí a sua letra A. Vamos para a letra B. Nas equações 2 e 3, a água se comporta como um ácido de Braunsted e Lowry, pois atua como doadora de prótons. Vamos visualizar. Ácido, doar prótons, até aí tudo bem. Agora a gente precisa fazer aqui a equação 2 e 3, que a gente fez a 1 e a 2. Ou, aliás, a gente fez a 1, vamos fazer a 2 e a 3. Na equação 2, o que é que tu tem? Vou fazer aqui para ficar menos apertado e você entender melhor. Vamos atrás da venda casada. Ó, você compara as entidades semelhantes. Você compara as entidades semelhantes. Então, vamos lá. Olhe para a amônia antes da reação, olhe para depois, o íon amoníaco. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Antes da reação, você tem um hidrogênio. Depois da 3 hidrogênios. Depois da reação, você tem
4 hidrogênios. Então, a amônia está recebendo um hidrogênio. Então, se recebe base, o seu companheiro vai ser o ácido conjugado. Agora, para a amônia estar recebendo esse próton, esse H+, alguém tem que estar liberando. Quem é que está liberando? A água. Veja, o que é que acontece com a água? Antes da reação, 2 hidrogênios. Após a reação, 1 hidrogênio a menos. Então, a água se comporta como um ácido e o seu companheiro seria, no caso, a base conjugada. Fechou? Dúvidas aí? Vamos lá. 3, ele fala equação 2 e 3, né? A equação 2 está correto. Equação 3. Vamos lá. Vou colocar aqui para ficar melhor a visualização. Se lembre, você vai comparar as entidades semelhantes. Você sempre vai ter ácido para base conjugada e base para ácido conjugado. Vamos comparar os semelhantes. Vamos comparar os semelhantes. Não esqueça dessa dica, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse camarada. Antes da reação, 1 hidrogênio. Depois da reação, 2 hidrogênios. Então, este camarada se comporta como uma base. E o seu companheiro vai ser o que a gente chama de ácido conjugado. E a água, o que é que está acontecendo? Antes da reação, 2 hidrogênios. Após a reação, 1 hidrogênio apenas. Então, a água está doando. Então, vai ser o seu ácido e a hidroxila vai ser a sua base conjugada. Fechou? Então, letra B. Nas equações 2 e 3, a água se comporta como um ácido, pois doa prótons. Resposta, gabarito certo, letra B. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha. Até a próxima!